Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. Esse filme é sobre isso. Salve telanautas, tudo bem? Olha eu aqui de volta, Heitor Teixeira, dessa vez pra gente falar sobre o lançamento nos cinemas A Acompanhante Perfeita. Aquela boa surpresa que você não sabia que estava precisando assistir. O único spoiler que eu vou dar, na verdade, não sei se chega a ser spoiler, porque é justamente algo que está contido no trailer e faz parte da premissa do filme. A personagem principal, você não quer saber, para agora, é a tua última chance. Bom, se ainda tá por aqui, a personagem principal é uma robô. É claro, quando se tem um pouco mais de idade, que nem eu, que não chego a ser o senhor velhinho, mas também não sou novinho, é impossível assistir as coisas sem comparar com o seu repertório pessoal. E eu vou dizer pra vocês que esse filme conseguiu, na minha humilde opinião, capturar muito bem o Zeitgeist, ou seja, o espírito do nosso tempo atual, sendo que ele conta coisas. Eu até vou passar uma listinha de referências para vocês terem uma noção de que temas e que elementos ele aponta para mais ou menos ter a ver. Mas contando coisas muito parecidas, de um jeito que estão completamente condizentes com o nosso mundo de hoje, com aquele jeitão das coisas acontecerem no agora, fazendo com que ele talvez até se torne um pouco datado mais pra frente, do mesmo jeito que às vezes a gente vê um filme da década de 80 e sabe que ele é da década de 80, ou quando a gente quer fazer um filme novo ter cara de filme da década de 80, a galera sabe a que recursos recorrer, que elementos usar. Eu diria que esse filme aqui tá fazendo algo parecido nesse sentido. Então, enquanto referências em maior ou menor grau, por um motivo ou por outro, eu citaria os seguintes filmes: Westworld, de 1973, Blade Runner, de 1982, Cherry 2000, de 1987, O Homem Bicentenário, de 1999, AI, Inteligência Artificial, de 2001, vejam vocês, impossível fugir. Eu, Robô, de 2004, A Ilha, por um motivo até mais periférico, mas esse também tem que estar incluído aqui. Ex Machina, que esse sim, parece até um filme meio que irmão ou primo desse aqui. E, pasmem vocês, se vocês quiserem acreditar ou não, Barbie de 2023 também. Ah, é claro, Mulheres Perfeitas de 2004, sem dúvida. Dessa forma, então, da mesma forma que eu tinha falado sobre Barbie lá na época do lançamento dele, que parecia para um desavisado um filme que ia falar sobre uma boneca de criança, uma coisa mais bobinha e tal, mas que pelos trailers dava para ver que quem estava fazendo tinha a intenção de tocar em assuntos mais densos, usando a Barbie meio que como uma desculpa, um trampolim para falar sobre coisas muito mais interessantes. Esse filme aqui também, não tão surpreendentemente, fala sobre imposição do ego, perfeição inalcançável, controle sobre o outro, ganância, falta de capacidade de lidar com a própria solidão, liberdade de escolha, relacionamentos abusivos. Esse talvez lá no topo devia ter colocado primeiro, inclusive, ou por último, para ficar mais importante. E por último, mas não menos importante, o lance de subestimar aquele que aparentemente parece ser mais fraco. E deixa eu falar um negócio pra vocês aqui, logo de cara. Tem um casal gay no filme, sim, mas não vai confundir isso nem com lacração, nem com agenda woke, porque a coisa tá super natural dentro da trama e acaba funcionando, inclusive, pra ajudar a dar um tom mais leve e às vezes até engraçado para algumas cenas que fazem com que a coisa se torne mais palatável, mas ainda assim estando lá para servir a trama quando isso é necessário nos momentos mais pesados também. Uma coisa que eu acho que vale dizer, que é a minha percepção, não sei se vocês vão concordar quando assistirem o filme, é que ele parece que foi dirigido por um super fã do Tarantino. Não necessariamente o Tarantino, mas alguém que pegou alguns trejeitos da forma como ele costuma contar os filmes dele, só que tentando fazer um filme com um roteiro que foi criado para um filme do Alfred Hitchcock. Então, sendo esse último o mestre do suspense,
o lance do filme não é nem sobre o aonde a história vai chegar, porque isso ela meio que te entrega no começo, pra você já ir mastigando aquilo e pensando. Que a ideia é descobrir o como e o porquê a ideia do filme vai chegar nesse desfecho prometido. Se é que entrega exatamente o que promete. Que eu falei que não ia ter spoiler. E curiosamente, a produção do filme não é nem tão extravagante e cara, sendo que na minha opinião ele podia muito bem ter sido feito no Brasil. Nada impedia, não tem nenhum efeito especial que o nosso cinema não desse conta, não tem cenários, nem locações, nem nada que você possa dizer que localize esse filme especificamente na América do Norte de um jeito que a história só funcione lá. Pelo contrário, e de todo o elenco, todo mundo envolvido, a atuação de todo mundo e tal, quem eu acho que vale a pena dar uma mencionada aqui é o Jack Quaid, que é um ator que eu curto, é um cara carismático e tal, mas tem um jeitão de fazer as coisas que às vezes parece que ele tá interpretando a si mesmo, talvez com exceção do personagem dele em Star Trek Lower Decks, inclusive da vez quando ele aparece em live action no crossover com Strange New Worlds. Talvez seja meio que uma exceção para essa regrinha do que eu tô falando agora. Talvez. Mas ainda assim, esse negócio de às vezes ele tá interpretando alguém que é mais bonzinho, mais bobinho, ou às vezes mais perverso, mais malicioso, ele faz isso de um lado a outro desse pequeno espectro, mantendo características muito reconhecíveis dele mesmo. Você vai dizer, é claro, que é a mesma pessoa, mas não é isso que eu tô querendo dizer. Eu tô querendo dizer que às vezes essa variação dele enquanto ator não é tão grande quanto a de outros atores que têm uma envergadura de atuação maior. O filme então não foca em cima de explorar sexualidade, apesar de o tema dele tocar nesse assunto e isso fazer parte da trama principal, sim. Mas a atriz Sophie Thatcher está interpretando uma moça que eu achei linda, mas não necessariamente uma boneca super turbinada. Tem que ser mega gostosona de um jeito artificial, por mais que isso case com o tema. Se em primeira análise o filme parece que vai ser uma história mais bobinha, mais bucólica, de jovens desmiolados que acabam se dando mal num final de semana, numa espécie de comédia de erros, porque lá uma robozinha acaba endoidando, dando mau funcionamento e acaba rolando problemas. Galera, saibam que o buraco é muito mais embaixo. Tem lá os seus momentos leves e divertidos com as piadocas, mas também tem algumas sequências que são realmente mais densas e muito mais pesadas. Então, em última análise, o filme tem esse negócio de ser mais um terror psicológico com a intenção e talvez até a missão de transmitir, sim, uma mensagem muito mais importante que tá precisando chegar na galera hoje em dia. Com certeza, inclusive nos filmes que eu coloquei na lista de referências, a gente sabe que tem muitas dessas coisas dos tais filmes que a gente chama de conto de precaução, que já tocaram nesse assunto antigamente, mas fizeram isso numa época onde esse assunto acabava ficando muito mais com cara de ficção científica, realmente com aquela ideia de que ainda estava longe demais para ser algo que você fosse ver no horizonte próximo. Agora, no meio da corrida das inteligências artificiais aqui no mundo real, corre-se o risco de alguns anos daqui para frente a gente ver esse filme e lembrar dele como um documentário. Quando eu assisti o trailer eu já tinha ficado animado, achando que tinha potencial aqui. Agora então, tendo acabado de sair da sala de exibição, eu digo pra vocês, vão lá, deem uma chance pra esse filme, que o filme é bacana de verdade, merece a atenção de vocês. Tô curioso pra saber se ele vai fazer sucesso ou não, ou se foi só eu que vi qualidade no que eu acabei de assistir. Mas eu acho que o filme vai estar bem, tenho essa impressão. Então é isso, galera, obrigado por terem assistido até aqui. Fiquem com 2 sugestões de vídeo para continuar seguindo com o meu conteúdo aqui no canal. Um forte abraço, galera, e até mais.